Paz, meus irmãos. Venho aqui novamente compartilhar uma palavra com os irmãos. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 3 e 4, que diz assim: Deixando a Judéia, foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. A gente analisando o ministério de Jesus, geograficamente a gente vê que Jesus ele inicia o seu ministério na região da Judéia, né? Ele passa por Nazaré, também por Samaria, Galiléia, até chegar em Cafarnaum. Então, assim, a gente analisa, esse é o percurso, né, o trajeto do ministério de Jesus, passando por essas regiões e fazendo grandes milagres nessas regiões. O que chama a minha atenção é que Jesus, com a intenção de ir para a Galiléia, o texto é bem claro, dizendo que era necessário passar por Samaria. E me vem a pergunta, por que era necessário passar por essa região, né? Passar por essa localidade? Então, no contexto do capítulo 4 de João, a gente vai entender qual que era essa necessidade, né? Começa a verificar o caráter de Deus e o seu modo operante de agir sobre a humanidade. Desde os primórdios, né, para a gente entender, a gente vai ver que Deus ele sempre se preocupou, né, em buscar o homem, em ter um encontro com o homem. A gente vai ver que Adão, após a queda, a gente não vai ver Adão se voltando para Deus, pedindo perdão. Ao contrário, ele se esconde. E quem que vai atrás de Adão, né, querendo um encontro com ele? Deus. Deus ele providencia até vestes para Adão, a qual ele se encontrava numa condição de nudez. A gente vai ver esse mesmo modo operante de agir sobre a vida, né, de Noé. O texto é bem claro, no capítulo 6 de Gênesis, que Deus viu graça em Noé, Deus derramou sua graça sobre Noé, sobre a vida de Abraão, né? Deus ele aparece para Abraão, Deus ele aparece numa sarça ardente a Moisés. Então, assim, toda essa historicidade bíblica, a gente vai ver Deus indo atrás do homem. Porque o homem ele se encontra, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, numa condição de morte espiritual. O homem ele não tem condição de se achegar a Deus. Paulo vai dizer no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, e ele vos vivificou, né? Estando vós ainda mortos nos delitos e pecados. Quem que nos vivifica? Cristo, né? Quem que nos dá essa vida, né? Estamos na condição de morte espiritual. Quem que faz essa obra em nossas vidas? Cristo. Então a gente vai ver que Deus ele sempre, né, se preocupou em se voltar para o homem, né? Porque se ele não fizer essa atitude, né? Se ele não tomar essa atitude, o homem fica sem condições de se achegar a Deus. E vemos aqui no capítulo 4 a necessidade de passar em Samaria. Um judeu nesse período, ele não passava por Samaria. Esse trajeto, né, ele se desviava, né, ele ia para outros caminhos, mas em Samaria ele não passava. E Jesus ele fez diferente, né? Jesus ele quebrou as regras, ele passou por esse caminho, a qual os judeus não passavam. É interessante que quando Jesus ele chega em Samaria, encontra uma mulher samaritana, Jesus decide conversar com ela. A gente vai ver um diálogo que Jesus tem com essa mulher. Os seus discípulos, o texto é bem claro que eles se assustam, eles ficam pasmos, vendo Jesus conversando com uma mulher e ainda samaritana, né? Então, assim, Jesus ele veio e quebrou as regras. Por que ele faz isso? Por causa dos seus
dos seus propósitos sobre a vida dos seus escolhidos, né? Esse é o modo operante de Deus sobre a vida dos seus escolhidos. Então, eu começo a analisar essa perspectiva também nos dias de hoje. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus do passado. Se ele tem um projeto ao seu escolhido, ele vai agir. Mesmo que a gente se encontre numa condição precária, não temos forças, somos fracos, né? Só que Deus, ele age sobre as nossas vidas. Vemos isso na vida dessa samaritana, né? E acredito que Deus, ele continua a realizar essas obras sobre as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.